Olá, aluno, olá, aluna. Eu sou a professora Glauci Pompeu, do Instituto Imperador, e hoje nós estamos trabalhando a nossa disciplina Arte. No nosso primeiro encontro, nós vamos trabalhar a definição de arte, o que caracteriza a arte, quem produz a arte e onde encontrar a arte no dia a dia das pessoas. Tudo bem? Então, vamos ver aqui alguns pontos que serão norteadores, questionamentos que vão permear esse nosso primeiro momento, esse nosso encontro, onde a gente vai discutir acerca desses aspectos. Vamos ver aqui essas questões norteadoras? A primeira questão norteadora que eu trago para você é: o que é arte? A segunda, quem produz a arte? E a terceira, onde podemos encontrar a arte, tá? Então aqui eu tenho questões que são pertinentes para a gente compreender, para a gente se situar melhor acerca da arte, certo? Então o que seria basicamente a arte? Quando a gente pensa em arte, a gente pensa numa produção, certo? Uma produção humana. Então, se a arte ela é uma produção humana, aí a gente já entra no próximo questionamento: quem produz a arte? Então, qual é a finalidade? É a produção humana? O homem produz a arte? Ele tem uma intenção? Ele tem uma finalidade? A obra de arte, ela é caracterizada por manifestar, o olhar de alguém, o olhar do autor de determinada obra sobre o mundo físico. É a forma como ele interpreta o mundo físico que ele vai imprimir, que ele vai resgatar na obra de arte, certo? Então, até aqui, esse momento, eu já te respondo o questionamento número 1. O que é a arte? A arte é toda a produção humana. E aqui, quem produz a arte? Ora, queridos e queridas, qualquer um de nós podemos produzir arte. Quando você senta na cadeirinha e começa a pensar num poema, numa poesia, num texto, é uma forma de você ver o mundo que vai estar impressa ali naquele teu escrito. Então, aquele momento, você começa a fazer a produção artística. Você vai estar fazendo relações do seu conhecimento, do seu modo subjetivo, o seu modo de ver o mundo, o modo de captar as coisas, as informações que estão cercando a nossa sociedade, o nosso meio social. O que é que você está captando? Você vai carregar aquela informação e transformar em obra. É assim que funciona a obra de arte, certo? Então a arte ela é a produção humana que tem a finalidade de evidenciar, de externar um olhar do autor, sobre as características do mundo físico. O seu olhar crítico, o seu olhar humano, o seu olhar subjetivo, carregado de emoção sobre o mundo, certo? Vamos agora para o próximo questionamento. O nosso próximo questionamento é: onde podemos encontrar a arte? Queridos e queridas, para onde a gente olha, nós somos bombardeados, somos cercados de informações. Essas informações, todas elas têm uma finalidade, certo? Elas têm um objetivo e a arte está presente em todas elas. Você está passando numa via, você vê um outdoor, lá atrás daquela publicidade, daquela propaganda, tem um designer. Esse designer, ele pensou, ele elaborou a característica, a intenção, com intenção. Ele elaborou aquele texto informativo para te passar uma informação, certo? As roupas, camisetas, bonés, mochila, capa de caderno, formatos, de cama, bicicleta, tudo que nos cerca tem um designer por trás. Esse designer
não é outra coisa a não ser um artista, é um artista, porque ele pensou, ele elaborou uma forma de destacar aquele produto, uma forma que deixa aquele produto mais acessível, mais de acordo com a sociedade em que ele está vivendo, a sociedade vigente, certo? Então, assim, quando a gente pensa na obra de arte, a gente pensa em muitos aspectos. Pensamos sim na sociedade que a gente vive, pensamos nas características que essa sociedade vai relacionar intimamente com a minha obra de arte, porque na obra de arte eu preciso ter traços dessa minha sociedade, dessa sociedade que eu estou vivendo, para poder que o meu produto final, a minha arte, seja contemplada com êxito, consiga atingir um grande número em massa de pessoas que possam estar fazendo uso daquela minha, comprando aquela minha ideia, né? Aquela minha arte, certo? Então vamos pensar agora, aqui eu trouxe para vocês até esse momento questões que norteiam, certo? A obra de arte. O que seria arte, quem produz a arte e onde eu posso encontrar arte. Falei para você até aqui que a arte é a produção humana. Falei para você que quem produz a arte somos nós, qualquer um de nós pode produzir arte. A partir do momento que você começa a pensar, refletir sobre algo e construir aquilo, então você já começa a passar para este campo artístico. E aí chegamos onde podemos encontrar arte. No nosso dia a dia, nós somos cercados de arte. Todos os designers de tudo quanto é coisa que nos cerca, móvel, móvel, imóvel, roupa, tudo isso carrega uma intenção, tudo isso carrega uma arte, tudo isso tem um designer, certo? Então vamos ver agora a definição conceitual de artes de acordo com o dicionário. O que é que aponta, o que é que caracteriza a arte de acordo com o dicionário? Vamos entendê-la então de forma conceitual a partir de agora. A definição de arte diz que a produção consciente, olha só, produção consciente de obras, formas ou objetos, voltada para a concretização de um ideal de beleza e harmonia ou para a expressão da subjetividade humana. Olha só que interessante, eu destaquei aqui as palavras produção consciente. Então, quando eu produzo uma obra de arte, ela tem uma finalidade, eu não estou produzindo ao acaso, ela tem sim um objetivo final, e esse objetivo ele há de ser alcançado com a concretização da minha obra, certo? Então tudo isso é relevante. Produção consciente, aqui nós temos uma sacada em tanto. Eu não faço a obra ao acaso, ela tem sim uma consciência sobre a realidade, sobre o meio que cerca. Vamos pensar então aqui nas próximas palavras que eu destaquei. Expressão da subjetividade humana. Ela está aqui imprimindo. O que é o subjetivo? É aquilo que está contido dentro de mim, é aquilo que você tem contido dentro de você e é aquilo que as pessoas têm, que carregam. É o seu modo de ver o mundo. Então o artista, quando ele se depara, nossa, eu vou criar agora, então eu vou criar o meu modo. Esse modo é a forma como ele vê o mundo, ele modela a sua obra de acordo com a sua imagem da vida, aquilo que a vida imprime para ele. Se a vida é bela, a obra vai ser muito bela. Se a vida é amarga, a obra vai estar um tanto amarga. O que eu quero dizer com isso? De acordo com o espírito do artista, ele vai realçar, ela vai estar presente ali naquela produção artística, as características pessoais, subjetivas do autor. E detalhe,
em determinadas fases da vida do autor, tem fases melhores, tem fases piores, ele pode transparecer isso na sua obra. Como eu falo, como eu acabei de falar, volto a dizer, é a forma como ele está imprimindo a vida. Se a vida tá boa, então vai tudo muito bem, o colorido é lindo, e se não tá, não é aquele colorido que se espera, né, numa animação, não, são tons mais escuros, por conta de que ele está imprimindo a visão do mundo dele ao seu modo, o momento dele é um momento difícil. Então a gente pensa nessa palavra subjetividade como algo nosso. Então eu tenho, você tem, cada um carrega o seu modo de ver a vida. E isso é fundamental, é essencial para caracterizar, para determinar características de alguns autores, certo? De algumas obras artísticas. Então a palavra expressão da subjetividade é a palavra-chave. A obra, ela vai sim externar o modo que o autor vê sobre a vida, certo? O nosso próximo aspecto, nós vamos então pensar aqui na interpretação e na subjetividade, é o que a gente já está falando, é o modo como ele interpreta a vida, que ele vai imprimir na sua obra, que ele vai carregar, vai deixar marcas na sua obra sobre o modo como ele vê o mundo, certo? E aqui eu coloquei também um aspecto contexto histórico. Esse aspecto é muito relevante, é interessante se pensar, quando a gente pensa em arte, pensar no contexto histórico. Porque o contexto histórico, ele vai me apontar muitas coisas sobre a obra de arte. Qual é a ideologia da minha sociedade? Quais são os movimentos que estão evidentes socialmente? Então, as obras, elas vão carregar essas características. Pode ser aqui, por exemplo, eu coloco aqui formas de arte. Pode estar carregando essa característica na pintura, na música, na dança, na fotografia, na arquitetura, na escultura, entre outros. Esse contexto histórico, ele vai permear a arte. Pensa então que nós somos seres históricos e a arte, lá na sua origem, ela surgiu não com a intenção de ser obra de arte ou de se transformar ou de um dia aparecer no museu. Não, ela surgiu como registro diário, de atividades diárias, do trabalho diário, e depois de muito tempo veio alguém e transformou aquele registro em arte. Pensou naqueles desenhos, naqueles manuscritos como algo artístico e transformou a arte então no que ela é hoje, essa produção consciente humana sobre objetos, formas, buscando o ideal de beleza, certo? Então a gente tem que pensar que a arte hoje, depois que ela já teve redimensionou esse olhar que arte é arte, então quando se pensa na arte produzida de forma consciente, já se pensa então na característica da sociedade que envolve essa arte, já se pensa numa crítica sobre a arte, já se pensa nos ideais que a sociedade carrega, e tudo isso vai ficar claro, vai ficar evidente dentro das formas de arte. Volto a dizer, na pintura, na música, na dança, na fotografia, na arquitetura, na escultura, entre outros. Gente, eu espero que vocês tenham produzido bastante no nosso encontro de hoje. No nosso próximo encontro, nós vamos dar sequência na nossa aula de arte.